Fala, galera que vai fazer o concurso para a Câmara Municipal de Cabo Frio. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos. E meu objetivo hoje com vocês é trabalhar as questões da IBAN de 2023, para a gente conhecer a banca, entender como os assuntos são abordados, são cobrados e, quem sabe, predizer pontos que possam vir a se repetir na sua prova. Então, vem comigo. Vamos nessa. Maratona de questões da IBAN. Conteúdo programático, pessoal. Microsoft Office 2016 ou superior. A gente pode pensar aqui no Office 365, né, que é a versão por assinatura, que está sempre atualizada. Word, Excel, PowerPoint, Access. Interessante, cai banco de dados na prova da Câmara de Cabo Frio. Conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software, emprego de recursos. Internet e web. Quando a gente fala de internet, a gente fala da rede mundial, que inclui uma série de serviços, dentre eles a web, que é o serviço de páginas. Conceitos, características, sites de busca, Google, navegadores, Edge, Google Chrome, Firefox, correio eletrônico, webmail. Mozilla Thunderbird é um cliente de e-mail, concorrente do Outlook. Redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter. Aqui a gente só precisa saber o básico. O que cada uma das redes representa. Lembrar que o LinkedIn é voltado para uso profissional. Lembrar que o Twitter é um microblog. Segurança. Conceitos, características, proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Vírus, backup, firewall. E aí entra a parte de hardware e software. Componentes e funções, mídias, dispositivos de armazenamento, magnéticos, óticos e sólidos. Dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, scanner de entrada, impressora, monitor, caixa de som de saída. Configuração e operação de microcomputadores e notebooks. Sistemas operacionais Windows 10 e 11, são bem atuais. Conceitos, características, ambiente gráfico, que é o desktop, ícones e atalhos de teclado. Redes de computadores, conceitos básicos, características, meios de transmissão. Meios guiados e não guiados, né? Meios guiados são os cabeados. Saber que a gente tem cabo de cobre, que pode ser o cabo coaxial e o cabo par trançado. Que a gente tem a fibra ótica, que é um outro meio de transmissão cabeado. Entender as características, os tipos de conectores. O par trançado, que é o padrão, utiliza o conector RJ45. Os padrões Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. O modelo de referência OSI da ISO, que é um modelo de 7 camadas. Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. E a arquitetura TCP/IP, que é um modelo de 5 camadas, né? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Seus protocolos e suas aplicações. Então, conteúdo bem extenso, conteúdo da IBAN. Vamos juntos. Vamos pelas questões de 2023. Primeira questão. No Mozilla Firefox, ao manter pressionada a tecla Ctrl, pressionar e clicar com o mouse sobre uma aba, arrastando-a para a direita, o que ocorrerá? Então, vamos reproduzir isso. Entrando aqui no Firefox, vou abrir a aba do Estratégia. Estratégia.com. Beleza. Agora eu vou clicar e arrastar mantendo a tecla Ctrl pressionada para a direita. O que aconteceu? Eu dupliquei a guia. O Ctrl, durante o arrasto, ele está sempre associado a copiar. Eu poderia copiar com o Ctrl arquivos dentro do explorador de arquivos. Eu posso, por exemplo, selecionar um trecho de texto no Word. Observem comigo aqui, ó. Selecionar um trecho de texto, apertar a tecla Ctrl e mover. Na verdade, eu vou estar copiando. Se eu somente clicasse e arrastasse, eu estaria movendo. Com a tecla Ctrl pressionada, ó, eu estou copiando. Legal. Renato.
Selecionei, pressionei Ctrl, arrastei para cá para baixo. Copiou o Renato. Então, o Ctrl ele te sugere essa ideia de copiar. Uma outra coisa interessante também é que se eu estou navegando por uma página, aí tem um link aqui, militares. Se eu clicar em militares, essa página vai passar a ser a página do Estratégia Militar. Agora, muitas vezes eu quero acessar um link, mas eu não quero sair da página original. Então eu posso pressionar Ctrl para que ele abra esse link em uma nova janela. Aí eu tenho a página do militar, ó, em uma nova guia. Legal. Então, voltando aí para nossa questão, pressionando a tecla Ctrl e arrastando a aba para a direita, haverá a duplicação dessa aba. Por isso o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Ok? A exclusão não. Como é que seria o zoom da aba? Na verdade, a gente não tem o zoom da aba. A gente tem o zoom da página, né? O zoom da página pode ser obtido com Ctrl+. A gente pode variar o zoom aqui, ó, com Ctrl+. Ctrl+ aumenta, Ctrl- diminui. Beleza? O zoom é nos navegadores. A gente vai ter o uso do Ctrl, sinal de mais, e do Ctrl, sinal de menos, para aumentar ou diminuir, respectivamente. E a letra D? O envio dessa aba para qualquer documento. Negativo, então gabarito letra A. Vamos para a próxima. Bora! Prefeitura de Bragança Paulista. Considerando os componentes básicos da faixa de opções do Word. O que é a faixa de opções? É a antiga barra de menus, né? Aqui em cima eu tenho arquivo, página inicial, inserir, design, layout. Ó. Essa é a faixa de opções. Você tem que gravar a faixa de opções. O Word é uma matéria de decoreba. E essa decoreba do Word, ela tem o parei lá, decore. O parei é comum ao Word, Excel, PowerPoint. O lá é comum ao Word e Excel. E o decore é exclusivo do Word. O que é o parei? Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir. Layout, design, correspondências e referências. Essas são as guias do Word. No Excel, já fica esperto que o parei vai ser igual. O lá é layout da página. Tem esse complemento, né? E o Excel é um programa foda. O que é foda? Fórmulas e dados. Legal, esse mnemônico já é interessante para você começar a gravar. Porque numa questão de prova, é comum que ele peça em qual guia pertence tal comando. A decoreba. O Word é uma matéria de decoreba. No Excel tem tanta coisa para cobrar, voltada para matemática, né? Para lógica, que o examinador nem enfatiza tanto as guias. Mas no Word, a decoreba é muito importante. Vamos ver. Cada uma das guias representa uma área de atividade. E em cada uma delas, os comandos são reunidos por grupos. A hierarquia da faixa de opções é de que a faixa de opções contém guias, as guias contêm grupos e os grupos contêm comandos, que são os botões. Então, quando eu entro no Word, ó, a guia página inicial vai ter o grupo área de transferência, fonte. Perceba que o grupo ele é limitado por um frame, né, um quadro. Aí eu tenho parágrafo, estilo, edição, voz, suplementos, são grupos. Legal. Então, cada uma das guias representa uma área de atividade. Em cada uma delas, os comandos são reunidos por grupos. O item 1 vai ser verdadeiro. Com isso, eliminei apenas a letra C. Item 2.
Cada guia tem vários grupos que mostram os itens relacionados em conjunto. Tá meio que chovendo no molhado, né? Cada guia tem vários grupos. Os grupos mostram o quê? Os comandos que têm algum tipo de relação. Todos são do grupo fonte, tem a ver com fonte. Grupo parágrafo. Então o item 2 também é verdadeiro. E o item 3, um comando é um botão, uma caixa para inserir informações ou um menu. Então os 3 estão corretos. Né? Comandos vão ser as opções que tem dentro do grupo. Então eu tenho os botões, negrito, itálico, sublinhado. Eu tenho a caixa aqui com o tipo de letra, com tamanho. Certo? Professor, e que menu é esse? É esses menuzinhos suspensos aqui, ó. Já poderiam exemplificar isso. Ah, legal. Né, quando a tela não tem espaço para mostrar os grupos com os comandos integralmente, ela mostra esses menus. Tá. Então, os 3 itens corretos, gabarito aí, letra D de delta. E agora? O Microsoft Excel disponibiliza uma variedade de funções pré-definidas que efetuam uma série de cálculos ou de outras ações relacionadas às planilhas. O software somente entende como função aquela digitação que inicia com qual caractere. Na verdade, pessoal, o examinador deveria ter colocado que o software somente entende como fórmula o que inicia com sinal de igual. Porque a função ela pode ser o componente de uma fórmula. Exemplo, eu tenho aqui igual a 5 mais π vezes 2. Isso é uma fórmula. A fórmula contém operadores, que são os sinais de adição, multiplicação, constantes, que são os números ou os textos digitados diretamente, referências, que são os endereços das células, e funções, como por exemplo a função π. Toda função tem um par de parênteses. Então é lógico que eu poderia colocar apenas o π. Aí a função vai preceder com igual. Mas ainda assim, genericamente, isso é uma fórmula. Fórmulas podem conter operadores, constantes, referências e funções. De qualquer forma, a questão é muito fácil. O caractere que precede uma fórmula ou uma função é o sinal de igual, gabarito, letra A. No passado, a gente podia começar uma fórmula com arroba. Não pode mais? Era uma questão de compatibilidade com um programa muito velho, que era o Lotus 123. Isso caía como pegadinha no passado. A versão mais recente do Excel, Excel 2019, Excel 2021, o Office 365, ele não está mais admitindo arroba. Se eu colocar arroba pi, ele não transforma em sinal de igual. Ok. Então, no passado havia mais pegadinha com relação a isso. Agora, lógico, eu posso colocar menos π, aí ele vai mostrar um número negativo. Eu posso colocar o mais π, aí ele vai entender que é o início de uma fórmula também. Então, a regra é o sinal de igual. Entretanto, é possível começar uma fórmula digitando diretamente o sinal de mais ou sinal de menos no início. Beleza? Os demais caracteres apresentados na questão não são possíveis. Então, o gabarito aí é letra A. Lembrem que o 2 pontos é um operador de referência que representa um até, um intervalo, né, um conjunto de células. Por exemplo, se eu coloco de B5, 2 pontos F7, eu tenho aqui uma matriz de B5 até F7. Eu vou ter as colunas B, C, D, E, F e as linhas 5, 6 e 7. Ok? Estou entendendo. Beleza. O sinal de porcentagem é para calcular a porcentagem mesmo. E a tralha é um indicativo de erro no Excel. Existem diferentes tipos de erro. Todos precedem, todos começam com uma tralha. Legal. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel 2016, caso queira inserir
rastrear e personalizar funções e cálculos, você deve acessar qual das guias abaixo? Primeiro passo, lembrar as guias. É o parei, lá, foda. 5 guias são básicas. Lá é layout, foda, fórmulas e dados. Se eu quero trabalhar com funções, eu vou na guia fórmulas. A guia fórmulas, ela vai trazer para mim, deixe-me abrir aqui, ó, fórmulas. Ela vai trazer a biblioteca de funções. E aqui eu vou ter centenas de funções distribuídas por categorias. Funções de data e hora, funções de texto, funções lógicas, funções matemáticas e trigonométricas, de pesquisa e referência. Nós temos muitas categorias de funções. E eu posso acessar essas centenas de funções a partir da biblioteca de funções. Legal. Pessoal, e quando ele falou personalizar funções e cálculos, rastrear e personalizar funções e cálculos, o que ele quis dizer com isso? Bom, a gente tem aqui o rastreio de precedentes e o rastreio de dependentes. Rastrear cálculos. Eu posso pensar no rastreio de precedentes e rastreio de dependentes. Agora, personalizar funções. Ficou feio o personalizar. Eu posso criar funções no Excel, mas para isso eu vou usar um recurso de macros. É um recurso avançado no contexto de planilhas eletrônicas, não é o caso. Mas deu para entender que se eu estou pensando em cálculos, a guia que corresponde, que traz funcionalidades de cálculos, é a guia fórmulas. Legal? Gabarito, portanto, letra D. E vamos que vamos. Vamos embora. Em um documento do Word de 2016, caso se deseje mudar a cor da fonte, mudar a cor da letra num documento em edição, deve-se acessar o grupo fonte, que se localiza na guia página inicial. A guia página inicial é a guia que a gente passa aí 80% do tempo que a gente está trabalhando. A guia página inicial, ela tem 5 grupos que são muito importantes. O grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo e o grupo edição. Área de transferência tem o quê? Copiar, recortar, colar. Fonte, calibre, tamanho 11, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, sobrescrito, subscrito, taxado. Parágrafo, alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, espaçamento entre linhas, simples, 1,5, duplo. São algumas opções que eu estou tentando refrescar na memória de vocês, associadas a cada grupo. Estilo, título 1, título 2, título 3, citação, normal. Edição, localizar, substituir, selecionar tudo. Legal. Então, página inicial, gabarito é o quê? Letra C. Ok? O que eu tenho dentro de layout? Configurar página. E tamanho, orientação, quebras, colunas, números de linha, hifenização. Tá. O que eu tenho dentro de inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé, link, texto, símbolo. Então, a gente precisa ter essa noção de onde que as coisas estão. Essa decoreba é importante para a prova. Beleza? E exibir. Modo de exibição. Só isso já tem 5 comandos. Layout da web, layout de impressão, estrutura de tópicos, modo de leitura, rascunho. Beleza. Zoom, régua, são opções de exibir. Gabarito, portanto, letra C.
E vamos para a próxima. Não é um exemplo de navegador de internet. O Avast. O Avast é um antivírus. O Chrome, o Firefox, o Opera, o Safari, o Edge, o próprio Internet Explorer, que ainda existe no Windows 10, foi descontinuado a partir do 11. Safari, Edge, Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome. Legal. São alguns exemplos de navegadores. E lembrem também que programas de correio eletrônico incluem o Outlook e o Mozilla Thunderbird, que está explícito no edital. Isso para correio eletrônico. O Thunderbird é um software livre, desenvolvido pela Fundação Mozilla. Enquanto o Firefox é um software livre, também desenvolvido pela Fundação Mozilla. Só que o Firefox é um browser. E o Thunderbird é um cliente de correio eletrônico. Beleza, vamos para a próxima? Vamos embora. Em inglês, blá blá blá, também conhecida como memória principal do computador. Memória principal do computador é a memória RAM. Aqui tu já matou a questão, né? Com um pouquinho de teoria já mata a questão rapidinho. A memória RAM é a memória principal da máquina. É a memória que a gente usa o tempo todo. Enquanto eu estou usando o computador, ó, eu vou acessar aqui o meu gerenciador de tarefas. Pressionei aqui Ctrl Shift ESC, abri o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas já mostra na guia desempenho o quanto de memória que está sendo ocupado na minha máquina. Caramba, você usa muita memória. É verdade, eu estou usando aqui, ó, 62% da minha memória. Porque eu estou com muitos programas em uso. Se eu começar a fechar programas, eu vou reduzir esse percentual. Então, vou fechar aqui o Excel. Vou fechar o Word. Vou fechar o Firefox. Muitos programas na memória, muito. A máquina começa a ficar lenta. Aí eu vou reduzindo o meu percentual de utilização de memória. Já caiu para 56. Mas eu ainda estou com muitos programas abertos. Programas que podem ser fechados. Entendi. Agora, a memória principal, também chamada de memória RAM, representa o quê? Random Access Memory. Memória de acesso randômico. Memória de acesso aleatório. Memória de leitura e gravação temporária, volátil. Uma característica importante da memória RAM é ela ser volátil. Então, gabarito letra A. O que é o USB da letra B? É um barramento universal para conexão de dispositivos periféricos. A maioria conhece a porta USB onde a gente coloca o pendrive, né? Onde a gente espeta um dispositivo. BIOS, Basic Input Output System, é o básico para entrada e saída de dados no sistema. É um programa gravado na memória ROM. Uma memória que é acessada pelo processador ao ligar a máquina, ao dar o boot. O BIOS é um programa contido na ROM, que é uma memória somente de leitura gravada pelo fabricante. Legal. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. Prefeitura de Bragança Paulista. O que é um hardware? É toda a parte física do computador. É tudo aquilo que a gente pode ver ou tocar. Se algo é tangível, se você consegue meter a mão, é um hardware. Pensa comigo. Você consegue pegar uma música que está tocando? Não, você consegue pegar a mídia. Mas você não consegue pegar uma música. Você consegue pegar o disco de vinil, a fita, o CD, o DVD. Mas a música em si você não consegue pegar. Você escuta. O hardware é qualquer coisa que eu possa pegar. O teclado é um hardware, a impressora é um hardware, o CD é um hardware, o DVD é um hardware. Agora, o software é o programa que está gravado naquele DVD.
naquela mídia e que vai poder ser lido posteriormente, né? Então, o hardware é um conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina? Não. A letra A está mais para a definição de um sistema operacional. E quando eu penso em um sistema operacional, eu lembro do Windows. Eu lembro do Linux. Letra B. O hardware se refere a componentes físicos. A máquina propriamente dita é o gabarito. O administrador de memória de processamento da máquina? Não. Um conjunto de programas que tem a finalidade de desempenhar tarefas específicas. Esses são softwares aplicativos que têm a finalidade de desempenhar tarefas específicas. Aplicativos. Word, Excel, PowerPoint. O sistema operacional ele é classificado como software básico. E o Word, Excel, PowerPoint, por exemplo, são softwares aplicativos. Ok? Vamos para a próxima. No Microsoft Excel 2016, a fórmula igual a menor de A1 até B10, ponto e vírgula 5. O que esse ponto e vírgula 5 representa? O quinto menor, de A1 até B10. Repete. Vamos lá. Imaginem que eu tenho aqui a planilha, aí eu tenho a coluna A, e eu vou colocar aqui 8, 4, 7, 2, 8, 5. Respectivamente nas linhas A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Se porventura eu colocar igual a mínimo de A1 até A6. O mínimo é o menor valor. Ele vai me retornar 2. Agora, se eu colocar igual a menor de A1 até A6, ele vai me retornar um erro. Porque a função menor, ela te obriga a colocar no final a posição do menor. Qual o menor que você quer? Você quer o segundo menor? O segundo menor é o 4. Se eu colocar menor A1 até A6, ponto e vírgula, quarto menor, eu tenho que colocar em ordem. 2, 4, 5, 7. Correto? 8 e 8. O quarto menor é o 7. Agora, óbvio, se eu colocar menor de A1 até A6, ponto e vírgula 1, eu estou pegando o primeiro menor. E aí o primeiro menor é o 2. Ou seja, com a função menor, eu posso substituir a função mínimo. Basta colocar o número 1 no final. E aí ele vai pegar o primeiro menor e o primeiro menor é o mínimo. Mas a função mínimo não permite substituir a função menor. Porque se eu quiser o segundo, terceiro menor, só tem um jeito, usando a função menor. Mínimo só retorna o primeiro menor. Entendi. Então, dessa forma, ele vai retornar o quinto menor. O número 5 indica a posição. Letra A, retorna os 5 menores valores? Não. Retorna todos os valores menores que 5? Não. Retorna o quinto menor. Letra D, retorna uma matriz com as 5 primeiras? Não. Retorna o quinto menor. Letra C de Charlie. E agora? Sobre a função VF do Microsoft Excel 2016. Essa função cai muito, professor? Não. Eu tenho uma aula de funções financeiras gravadas. Se porventura não estiver disponível no pacote, é só pedir no fórum que a equipe de informática acrescenta. Essa aula de funções financeiras, ela só costuma ser colocada em concurso bancário, em concursos específicos. Entendam, o Excel tem mais de 400 funções. Pode ser que caia uma função na prova de vocês que o professor, eu, não tenha ensinado. Se for uma função muito específica, imagina, se aquelas funções que quase não caem ou que são
muito focadas, específicas para determinados nichos, elas não costumam ser ensinadas em qualquer turma, né? Eu tenho que ser pragmático. Mas tendo em vista que a IBAN cobrou para a Prefeitura de Santos, pode ser que ela cobre para a Prefeitura de Cabo Frio. Então vocês podem requerer lá no fórum que a gente acrescenta. O que a função valor futuro faz? O dinheiro, ele tem uma... Como é que eu posso colocar? Um valor diferente ao longo do tempo. Como assim? Gente, se a pessoa recebe 10 mil hoje e ela está sem aumento há 10 anos, 10 mil há 10 anos atrás era muito mais do que hoje. Ao longo do tempo, o dinheiro perdeu o valor. A inflação faz isso, né? Então, eu preciso que você compreenda que o dinheiro ele vai ter um valor diferente ao longo do tempo. Se você coloca um dinheiro numa poupança hoje, você pode querer saber quanto que esse dinheiro vai render, quanto que ele vai valer daqui a um ano, daqui a 10 anos. Isso é o valor futuro. Vou dar um exemplo prático aqui, ó, do uso da função. A minha filha tem 13 anos. Eu vou fazer o seguinte. Todo mês eu vou depositar, eu vou aplicar R$100. A poupança, vamos colocar que ela rende 0,5. Esse valor de R$100 por mês é um investimento que eu vou fazer, correto? É o pagamento que eu vou fazer. A taxa da poupança é de 0,5% ao ano, ao mês. O período, vamos imaginar aí, ela está com 13. Imagine que eu vou fazer isso até ela completar 24 anos. Então, eu vou fazer isso por 11 anos. 11 vezes 12 vai dar... Oh, meu filho, é só pegar, ó, qualquer número multiplicado por 11 vai ser a soma dos dois colocada no meio. Então, dá 132. Como é que é? É isso aí mesmo. 53 vezes 11. Você soma esses dois números, dá 8. Então, vai dar 583. Né? Como eu quero... O mês tem... O ano tem 12 meses. São 11 anos, 12 vezes 11. 12 vezes 11 vai dar 1 mais 2, 3. Boto 3 no meio, 1, 3, 2. Então, são 132 meses. Entendi. Quanto que eu vou ter lá na frente? É o meu valor futuro. Lembrando, hoje está zerado. Né? Hoje está zerado. Eu vou começar botando lá R$100. Então, quanto que eu vou ter de valor futuro? Eu vou colocar aqui VF, abre parênteses. Qual vai ser a taxa? 0,5. Quantos períodos? 132. Qual vai ser o pagamento? Todo mês eu tiro R$100. Tiro menos B1. É pouco, né? Tadinha. Quando ela tiver 24 anos, ela vai ter 18 mil, não dá nem para comprar um carro ainda. Então, vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui, vou botar 200. R$200 por mês. Tá. Então, se ao invés de tirar com esse tempo de 12 anos, se eu colocar isso aqui vezes 3, se eu aplicar esses R$100, esses R$200, por 36 anos, aí ela já passa a ter um valor bem mais significativo, bem mais expressivo. Então, a ideia do valor futuro é calcular o quanto que você vai ter a partir de quê? De investimentos periódicos constantes, né? Então, ó, valor futuro. Retorna o valor futuro de um investimento com base em quê? Em pagamentos constantes todo mês e periódicos a cada 30 dias e uma taxa de juros constante também.
Se a taxa de juros aumentar aqui, se eu pegar uma aplicação que me renda 1%, olha como já vai impactar pra caramba. 1% já retornou 1 milhão. Né? Às vezes a gente pensa assim, não é nada de diferença. Caramba. Com 0,5%, 248 mil. Com 1% de taxa mensal, 1 milhão. É 1% de taxa, 1 milhão. Entendi. Então, qual a ideia da função valor futuro? Calcular o valor futuro de investimento com base em pagamentos periódicos e constantes e uma taxa de juros constante. Gabarito letra A de alfa. Letra B. Verificar se o valor de uma célula atende a uma condição determinada pelo usuário. A letra B está mais para a função C. Inverter verticalmente os dados de uma matriz ou intervalo. Está mais para uma função transpor. É que a transpor inverte mesmo, no sentido de aquilo que a linha passa para a coluna ou vice-versa. Estou tentando associar. Calcular a taxa de juros efetiva, dada a taxa de juros nominal e o número de períodos compostos por ano. Não. Quais são as funções que a gente aprende na aula de funções financeiras? Valor presente, valor futuro, taxa, NPE e PGTO. São as funções matemáticas da matemática financeira mais importantes para a gente. Vamos para a próxima. Vambora. Em uma planilha do Excel são armazenados na coluna A os nomes de uma série de municípios em ordem crescente. E na coluna B o número de habitantes de cada município, sendo o município em cada linha da planilha. Para criar uma fórmula em que, dado o nome do município, seja retornado o número de habitantes, o usuário pode usar a função PROC-V. Por quê? Ele tem os municípios e ele tem o número de habitantes. Então, eu posso procurar os municípios verticalmente. Quando ele encontrar um município, ele retorna o valor daquela linha correspondente. Essa é a característica da função procura vertical. Vai procurar na coluna o município. PROC-V, procura vertical. A função CONT-C não tem a ver com o enunciado. Ela existe, mas ela vai contar quantas células atende a determinado critério. A função soma existe, mas faz a soma. Ref.cruzada no Excel desconheço. Vamos ver. Não tem ref.cruzada. Existe o conceito de referência cruzada no Word, que é um link para um link dentro do mesmo documento, para um parágrafo, uma tabela dentro do documento. É o mesmo que um link. Difere do hiperlink porque o hiperlink te remete ao web, a uma página. E a referência cruzada dentro do mesmo documento. Então, o gabarito aqui é o quê? PROC-V, que é a abreviação da teoria, procura vertical. Existe PROC-V, existe PROC-H. Aí tu já se liga que o PROC-H é procura horizontal. Entendi. E agora? Para formatar rapidamente um documento no Word 2016, aplicando um conjunto de regras de formatação consistente nos elementos do documento, como títulos, subtítulos, citações e referências. Pode-se utilizar na guia Faixa de Opções, guia Página Inicial, as opções de formatação existentes na ferramenta de estilos. O que é um estilo? Um conjunto de formatos. E esse conjunto de formatos, ele pode conter fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração,
teclas de atalho e efeitos de texto. Beleza? Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Cabeçalho e rodapé, pessoal, fica lá na guia inserir. Layout é outra guia e sumário está na guia referências. Por aí também já dava para eliminar a letra B, né? Cabeçalho e rodapé está dentro de inserir. Sumário está dentro de referências. Layout é uma guia, não é um grupo dentro da guia. Ele já disse no enunciado que está em página inicial. Ele só quer saber o quê? O nome do recurso que tem. Os estilos. É a galeria de estilos. Então, gabarito aí, letra A de alfa. E agora? Vamos que vamos. No Microsoft Word 2016, o usuário pode centralizar o texto que está editando por meio do atalho de teclado, Ctrl. A palavra centralizar começa com C, mas o Ctrl C já é copiar. Então tiveram que pegar o segundo caractere da palavra e ficou Ctrl E. Ctrl E é o atalho para centralizar. O Ctrl T é o atalho para selecionar tudo. E o Ctrl W é o atalho para fechar. É importante que você estude atalho de teclado. Isso é importante para a vida de concurso. E os atalhos do alfabeto, eles são os mais frequentes. Então coloca aí Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, Ctrl E, Ctrl G, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. Qual a lógica dos atalhos? Você tem que pensar na inicial da palavra. Tem atalho que não tem lógica, mas vamos tentar pensar na inicial da palavra. Por exemplo, A é abrir, C é copiar, I é itálico, J é justificar, L é localizar, o N é de negrito, o R é de refazer, o S é de sublinhar. O T é de tudo, é de selecionar tudo. Então esses são os mais fáceis, né? Agora, pensa comigo, substituir. Substituir pode ser Ctrl S? Não, porque o Ctrl S já é sublinhar. Então, o substituir vai pegar o segundo caractere. É o Ctrl U. Substituir. O mesmo acontece com centralizar. O que mais? Link não pode ser o L, porque já é localizar. Não pode ser o I, que é itálico. Não pode ser o N, que é negrito. Não, então vai ser o K. Link. Estou entendendo. Esquerda não pode ser o E, que já é centralizar. Não pode ser o S, que é sublinhar. Então vai ser o Q. Esquerda. O que mais agora? Novo. Não pode ser o N, porque é negrito. Então vai pegar o O. Novo. Tá. O Ctrl X, gente, tu lembra de uma tesourinha, porque qualquer aplicativo do mundo, o padrão que o Ctrl X seja cortar ou recortar. O V é o biquinho de uma cola. Aí escolheram V. É sério? Sei lá, mas é para lembrar. O Ctrl V é o colar. Tá. O P é de print. Em qualquer aplicativo é imprimir. É o conceito de print. O Z é desfazer. Também é bastante comum.
desfazer. Deu zebra. Beleza. Aí sobraram alguns. O Ctrl W em qualquer aplicativo é fechar. O Ctrl G é de direita. Como é que é? Direita. Porque o D já é fonte. O I é itálico. O R é refazer. O E é centralizar. O I é itálico. O T é selecionar tudo. O A é abrir. Não tinha um caractere disponível. Aí pegaram o G, ficou direita. E o B? Ah, meu filho, o B é B de bombeiro. O que o bombeiro faz? Ele salva. A boia salva. Entendi. Ctrl B de salvar. Então decore isso aí, que isso é bastante cobrado em concurso de um modo geral. Tira o print e vamos que vamos. E agora? O Microsoft Word possui um conjunto de ferramentas para a criação de documentos de mala direta. Mala direta está na guia Correspondências. Ok? Em design eu tenho temas, marca d'água, página inicial, área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição, exibir, modo de exibição, zoom, régua, correspondências, mala direta. Envelope, etiqueta e correspondências a gente associa a mala direta. Agora minha pergunta é, você sabe o que é uma mala direta? A mala direta permite mesclar um documento de texto com um banco de dados. Imagina aquela cartinha que você recebe no seu aniversário, com 10% de desconto, dando parabéns, colocando seu nome, aí você pensa assim, caramba, fizeram só para mim. Claro que não, fizeram a mala direta. Né? Digitaram um texto padrão e mesclaram com o banco de dados dos aniversariantes do mês. Aí pegam o nome lá de milhares de pessoas, muda o nome na cartinha e manda para cada um. Você tem um documento de texto mesclado com um banco de dados. Aí você manda um texto padrão, por exemplo, com variáveis como nome, endereço, telefone, idade, data de nascimento, que vão estar relacionadas com o registro de cada cliente, de cada usuário. Legal. Gabarito letra D. Esse banco de dados pode ser, por exemplo, uma planilha também. Legal. Para verificar se duas células do Excel possuem valores diferentes, o usuário pode usar uma fórmula, operador de comparação. E aí? A gente tem o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. O diferente, o gabarito é letra A. Beleza? Lembrem que não existe isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Esses caracteres não existem no teclado. Operadores matemáticos, a gente tem a exponenciação, a multiplicação, a divisão, a adição e subtração. A multiplicação, a asterisco, a divisão é a barra, e a exponenciação é o circunflexo. Então, se eu quero colocar 2 ao cubo, eu coloco 2 circunflexo 3, aí ele vai me retornar 8. Legal. Vamos para a próxima. O comando área de impressão permite que o usuário defina a área de uma planilha do Excel que deve ser impressa. Esse comando da faixa de opções refere-se à guia. E agora? Existe guia inserir, layout da página, existe guia revisão, existe guia fórmulas. Ele quer o comando área de impressão, que está dentro da guia layout da página. Guia layout da página. A gente tem temas, configuração de página, dimensionar para ajustar, opções de planilha. Dentro de configuração de página tem aqui, ó, área de impressão. Beleza? Área de impressão, tamanho, orientação, margens, está dentro de layout da página. Então, gabarito letra B. B de bravo. E agora? No Excel 2016, caso o usuário some o resultado de funções conte valores e contar vazio para o mesmo intervalo, ele terá como resultado conte valores representa o número de células não vazias. E contar vazio representa o número de células vazias.
É inteligente essa questão, gostei. Então, imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu boto 5, 8 e 7. Se eu colocar conte.valores de A1 até A4, o resultado vai ser 3. Por quê? O 5, o 8 e o 7. Oi é um texto, mas é um valor. Isso difere conte valores de conte num. Entendi. Já o contar vazio vai me retornar para o mesmo intervalo, ele vai me retornar 1. Então, se eu somar o conte valores com o contar vazio, eu tenho a quantidade total de células daquele intervalo. Como é um mesmo intervalo, se eu somar a quantidade de valores e a quantidade de células vazias, eu tenho a quantidade de células. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? O número total de células desse intervalo. Não tem que contenha um texto, que contenham vazias. Seria apenas o contar vazio, não podia somar nada. E números ou datas seria o conte num, porque o conte valores pega tudo, texto, número, data, qualquer coisa diferente de vazio. Legal. Gabarito, então, letra A. Ok? E agora? Sobre a fórmula igual a 1 e a 2. Se eu coloco aqui, ó. Essa é bacana também. A1 é 5, A2 é 3. Se eu escrever igual a 1 e a 2, o resultado vai ser 5 e 3, 5 e 3, 5 e 3, 53. Ele concatena, ele junta. Dá 8. Não, meu filho, 8 seria A1 mais A2. Eu não quero somar. Eu quero concatenar, juntar. Gabarito, letra C. Professor, o que é um valor booleano? Booleano é aquilo que é verdadeiro ou falso. Um valor booleano seria o resultado de uma operação de comparação. Se eu colocar assim, 5 maior que 3, ele vai escrever para mim verdadeiro. Esse verdadeiro é um valor booleano, é um valor lógico. Então, o valor lógico, ele é fruto de uma comparação. Se no enunciado ele colocasse igual a 1 maior que a 2, seria um exemplo de valor booleano. Legal, hein? Então, voltando. Valor booleano, exemplo, igual a 1 maior que a 2, ou qualquer operador de comparação. A soma seria igual a 1 mais a 2. A concatenação é igual a 1 e a 2, com E comercial, e não vai dar erro de sintaxe. Legal. Muito boa a questão. Atalho de teclado do Word 2016. Ctrl S é para sublinhar. Ctrl T é para selecionar tudo. Então, ele quer dividir o documento, né? Permitindo que você visualize uma parte, o início do documento em cima, o final do documento embaixo. Você pode visualizar duas partes ao mesmo tempo. Ele divide a tela. Como é que a gente ativa esse atalho? Bom, a A e a C estão fora. Gabarito, letra B. Professor, eu não sabia. Imagina, são centenas de atalhos. Não tem como decorar todos, né? No meu livro, por exemplo, tem 9 páginas de atalho. Difícil decorar todos. A gente vai decorando à medida que a gente vê a banca cobrando. Atalho do alfabeto tem que saber todos. Mas esse atalho, por exemplo, o que eu queria na prova é que você eliminasse a letra A e a letra C. E aí contasse com a sorte. Agora você já sabe que o dividir vai ser Ctrl Alt S. Tá bom. E a próxima? Notas de rodapé são elementos bastante úteis para fornecer maiores informações sobre determinado elemento do documento do Word. Comum quando a gente está fazendo um livro, um trabalho científico, um TCC da vida. Para inserir uma nota de rodapé, cujo atalho é Ctrl Alt F, o usuário deverá o comando nota de rodapé, usar o comando nota de rodapé localizado na guia referências. Tudo que tiver a ver com trabalho científico, TCC, monografia, dissertação, tese, você vai pensar em referências. Bibliografia, índice, sumário, citação, nota de rodapé, nota de fim, referências. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Lembrando que todas essas são guias contidas no Word, né? E agora?
Bacana essa daí, hein? Eu acho que a gente já comentou ela. A ferramenta do Word que permite criar links, inserir link para outras partes do documento é chamada de referência cruzada. O comando link é comum para páginas da web. A referência cruzada fica dentro desse caminho, inserir link, né? Guia, inserir grupo link. A referência cruzada se caracteriza por um link contido para um objeto dentro do arquivo, dentro do documento, um outro parágrafo, um título, um gráfico, uma tabela. Isso é uma referência cruzada. Então o gabarito aqui é letra B. Legal. Em um documento do Word, o usuário aplicou diversas opções de formatação, como tipo de fonte e tamanho, a um trecho de texto. Entretanto, ele deve aplicar essas mesmas formatações em outras partes do documento. Para isso, ele usa o pincel de formatação, cujo atalho de teclado é Ctrl Shift C para copiar e o Ctrl Shift V para aplicar, né, para colar aquela formatação clonada. Gabarito letra C. Smart Art é um recurso que permite a criação de diagramas contendo textos, né, como organogramas. Matriz, aquela matriz SWOT, aquele ciclo PDCA, é tudo Smart Art. Realce é como se fosse um marca-texto, um lumicolor. Legal. E caixa de texto, para evidenciar um texto em qualquer parte do documento. Você insere um quadrado e coloca um texto evidenciando aquele texto. Então, um quadrado ou um retângulo é uma caixa de texto. Letra C de Charlie. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa maratona de questões da IBAN para o concurso da Câmara Municipal de Cabo Frio. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante aí durante a aula. Qualquer dúvida me coloco à disposição. Meu Instagram, pessoal, me segue lá no Instagram, dá aquela moral. prof.renato da Costa. Lá eu coloco minha agenda, vou colocar dicas, a gente vai poder interagir. Então, segue aí nas redes sociais e eu espero que a gente tenha a oportunidade aí de ter muitos outros encontros ainda até a prova de Cabo Frio, beleza? E espero também encontrá-los em Cabo Frio, né? Porque eu adoro a região dos lagos. Como carioca, não tem jeito. A gente, qualquer folguinha, acaba fugindo aí para a região dos lagos. E vai ser um prazer encontrar aí um amigo concursado aí. Isso vai ser um motivo de muito orgulho. Então, até breve, galera. Valeu!